Muito bem, saudações a todos que fazem parte aqui do canal Refúgio Teológico e aos demais também que estudam conosco. Hoje nós estamos estudando, na verdade, iniciando um curso chamado Introdução à Teologia Sistemática. Nós no canal temos vários cursos e nós estamos com o propósito, a partir desse mês exatamente, de trabalhar o estudo da teologia propriamente dito. Teologia sistemática, teologia do Antigo Testamento, que já está no canal, e estamos também pretendendo fazer teologia do Novo Testamento, tá? Então aqui é uma introdução à teologia sistemática, né? Curso de teologia sistemática. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudo, se quiser se matricular, receber o livro de PDF e o livro físico, tá? E vamos passar todas as informações a vocês que desejam estudar conosco, tá? Então, nosso curso, ele é página por página, ele é um pouco extensivo, né? Ele tem esse detalhe, mas para que vocês possam adquirir um conhecimento mais amplo, né, da teologia e de outras disciplinas que nós temos aqui no canal. Se você quiser, então, se matricular e estudar conosco, fica à vontade, tá bom? Então, essa é a primeira aula inaugural. Nós vamos falar aqui uns pontos básicos sobre o que vamos aprender nessa obra da CPAD. Vamos ver o sumário, o conteúdo programático, né, para esse curso. Vamos ver a introdução e o primeiro capítulo ainda nesse vídeo, tá bom? Então, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Você mesmo que faz escola bíblica dominical, você que faz pesquisas, tá? Então, nosso canal tem esse propósito de transmitir conhecimento a vocês. Agora, se vocês quiserem nos ajudar, tem diversas formas. Orando por nós, né? Se inscrevendo, se matriculando na nossa escola de teologia, se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos, deixando um comentário, deixando um like. Então, são várias formas que vocês podem nos ajudar, tá? E dessa forma, assim, a gente vai sempre sendo motivados a produzir mais conteúdos diversificados, né? E mais voltado mesmo realmente para a proclamação da escritura, né? Então, eu particularmente gosto das obras da CPAD por ter uma origem pentecostal, tá? E as literaturas, nesse caso aqui, elas são bem simples de pegar o sentido, tá? Não que as outras não sejam, mas eu já estou mais acostumado a essa literatura. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho também deixado essa literatura da CPAD e procurando também de estudar a da editora Cultura Cristã Reformada. Não me recordo agora o nome exatamente, deixa eu ver se eu acho aqui. Editora Cultura Cristã, acho que é isso, deixa eu ver aqui. Também tenho adquirido algumas obras, né, também de teologia, de introdução à teologia sistemática. Talvez eu faça um conjunto, né, um resumo geral dessa outra editora, que é mais calvinista, reformada, mas é isso, tá? Então, nosso estudo não vai ficar somente nesse livro, tá? Obviamente, vamos expandir, tá? Mas esse será o nosso nível texto do curso, tá bom? Então, vamos dando continuidade. Deixa eu passar aqui o PDF. Aqui, mano. Então, qual é o conteúdo programático? O que é o conteúdo programático? Bem, deixa eu explicar a vocês. Todo curso, seja qual for, ele tem uma grade, ele tem um conjunto de ensinos, microensinos e macroensinos, né? E temas, né? Assuntos que vai ser desenvolvido dentro do tema maior. Então, nesse aqui, é justamente todo o sumário que nós vamos ver no curso, né? Introdução geral, teologia e a sua definição, a fonte do estudo da teologia. Todas as pessoas têm uma concepção de Deus, né? Todas. Então, qual é a fonte, qual é a base, qual é o pressuposto dessa informação? A maioria das pessoas que acreditam em Deus
ela tem a fonte da sua informação, infelizmente, não proveniente das escrituras, mas proveniente da sua imaginação ou de fenômenos que eles experimentaram, sejam eles psíquicos ou espirituais, né? E só que, quando nós estudamos teologia sistemática, vamos realmente saber que só existe uma fonte verdadeiramente coerente, sadia e válida para ter como base para realmente proferir, entender e, de certa forma, andar em piedade, que é através do estudo da Escritura. Então, a fonte do estudo da teologia é a própria palavra de Deus, né? Aí nós vamos ver também hoje o capítulo 1, né, Bibliologia, que é o estudo dos escritos, né, das Sagradas Escrituras, a origem, tá? A inspiração plenária das Escrituras, a estrutura da Bíblia, a autoridade da Bíblia Sagrada, isso é tudo no capítulo 1. Depois nós vamos ter outro vídeo falando sobre o capítulo 2, a teologia. Aí vamos entrar realmente abrindo as portas, que é a doutrina de Deus, né? Então, existem milhares de teologias. Tem a teologia católica, espírita, testemunho de Jeová, de Maomé, de Buda, mas essas teologias do misticismo, né, são criações humanas. Já a teologia realmente bíblica é de Deus, né? Teologia é a doutrina de Deus, tá? Então provém de Deus, né? Não de nós. A existência de Deus, né? Isso o capítulo 2 vai trabalhar. Deus existe, né? Depois Deus é revelado através dos seus atributos. Depois Deus se manifesta através dos seus atributos em relação à sua criação. Depois Deus se manifesta através dos seus atributos da sua natureza. Depois vamos ver no capítulo 2 o poder criador de Deus eterno. Depois vamos ter um outro tema muito importante, necessário, que é a cristologia, que é a doutrina da pessoa de Cristo. Vamos falar sobre a pré-existência eterna de Jesus, a encarnação de Jesus, Jesus, o verdadeiro Deus, é o verbo de Deus, né? Jesus, o verdadeiro homem. Jesus uniu na sua pessoa as duas naturezas perfeitas, os mistérios de Cristo ungido, as obras de Jesus Cristo. Capítulo 4. A doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo de Deus. Então são, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo, através de seus nomes, símbolo do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, grande polêmica, esse tema, tá? Que existe batismo com o Espírito Santo, que as pessoas tendem a acreditar que é apenas com os dons de línguas estranhas, tá? Obviamente aqui a gente vai ampliar esse conceito, tá? E mostrar que existe uma outra vertente, uma outra variação, tá? Mas isso é mais para frente, tá bom? E, porque existe batismo no Espírito Santo, no Espírito e batismo com o Espírito. Aí existe uma diferença, mas a gente vai lá na frente explicar melhor, tá bom? O Espírito Santo transmite o poder e a sabedoria de Deus através de seus dons espirituais. O Espírito Santo opera também pelos mistérios. O Espírito Santo opera na ressurreição. A operação do Espírito Santo é condicional. Capítulo 5. Antropologia, a doutrina do homem. Nas universidades, nós temos o estudo de antropologia, mas todos eles ligados a uma devoção muito extrema ao mundo físico, e aí não faz sentido a antropologia no sentido do mundo, né? Mas faz sentido entender a antropologia do sentido bíblico. Então, Deus e a origem do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver o que é de fato essa expressão. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O que realmente quer dizer isso, tá? Vamos ver isso aqui. O homem é composto de corpo, alma e espírito, que é a tricotomia. Eu, particularmente, defendo a tricotomia, mas existem pessoas que defendem a dicotomia, que é alma e espírito. Eu defendo a tricotomia, corpo, alma e espírito. Nós depois vamos ter um homem diante da morte e da eternidade. Depois vamos ver a martirologia, a doutrina do pecado.
tema muito vital e importante. A origem do pecado, de que maneira o pecado entrou no mundo, de que forma, né? A definição do pecado à luz da queda do homem, as consequências do pecado. Vamos ver a soteriologia, a doutrina da salvação, tá? Obviamente, pessoal, aqui a doutrina da salvação, nesse capítulo, ele será visto pela ótica arminiana, tá? Mas depois, em alguns momentos, eu vou trazer pela ótica calvinista, tá? A visão da soteriologia calvinista reformada, no que tange a doutrina da salvação, tá? Vou trazer para vocês as duas visões, tá bom? Espero que vocês entendam a nossa forma e o nosso jeito, a nossa transmissão de mostrar as duas vertentes e assim vocês poderem aí ter uma decisão mais ampla, mais coerente, mais precisa sobre esse debate, né? Que esse capítulo 7 e também a questão do Espírito Santo que a gente vê sobre o batismo são temas muito pesados, né? Porque tem várias polêmicas. Bem, vamos ver, temos a introdução, a salvação, a certeza da salvação, o arrependimento, a conversão, a regeneração, a justificação, a santificação, o crescimento espiritual, a perseveração na salvação. Capítulo 8, eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Tá? A doutrina da igreja, a estrutura da igreja, o propósito de Deus com a igreja, o governo da igreja, a disciplina da igreja, as ordenanças da igreja, as finanças da igreja. A igreja só poderá cumprir sua finalidade pelo poder do Espírito Santo. Capítulo 9. Angelologia, a doutrina dos anjos. Quero dizer a vocês aqui que nosso canal tem um curso que eu vou colocar quando chegar nessa parte, como se fosse uma complementação. Mas nós temos um curso à parte falando sobre anjos, demônios e satanologia, tá? Um estudo muito amplo, muito interessante para vocês também que quiserem aprofundar, tá bom? Vamos ver também aqui introdução, diferentes categorias de anjos, a origem da natureza e a categoria dos anjos, o anjo da face do Senhor, a grande missão dos anjos, a queda de Lúcifer no céu. Tá? Vamos pegar depois o que é a palavra Lúcifer realmente, que existe um grande descaso, uma grande falta de coerência de entendimento sobre essa palavra, né? Mas na frente ele vai explicar. A organização satânica, os métodos de luta de Satanás e seus demônios, a vitória de Jesus sobre Satanás. Capítulo 10. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Nós temos no canal um curso profundo, que é o curso de pós-graduação em escatologia pentecostal. Se você quiser saber mais do que está sendo falado aqui e quiser fazer essa especialização em escatologia pentecostal, você tem aqui no canal 4 módulos, tá? Falando sobre isso. Então, fica à vontade e procurar por a gente pelo telefone que está passando aqui, ó, 8870-9867, tá bom? Só entrar em contato que a gente explica melhor. Aí vamos ver o que é a palavra profética, a profecia-chave, sinais dos tempos, o arrebatamento da igreja no tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a volta de Jesus em glória, o milênio, o julgamento final, o juízo do grande trono branco. Então, são esses assuntos que nós vamos abordar no curso de introdução à teologia sistemática. Bem, queria perguntar a vocês se vocês sabem o que é teologia sistemática. Eu estou aqui com uma outra obra da CPAD, que é o Dicionário Teológico, aqui do autor Claudionor Corrêa de Andrade. Aqui na página, deixa eu abrir aqui na página 343, o autor define teologia sistemática da seguinte forma: organização lógica e ordenada das verdades alusivas a Deus e ao seu relacionamento com o homem, no sistema doutrinário, cultural, historicamente coeso e harmônico com as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então, a teologia sistemática é conhecida também como dogmática. Então, basicamente, a teologia sistemática é uma organização, tá, de diversos estudos de forma coerente, racional, lógica, e se cria também uma organização sistemática
desses estudos para compreensão mais ampla do assunto que estamos estudando. Então, teologia sistemática é isso. Bem, e teologia? Vamos começar com a definição, porque nós precisamos realmente ter uma definição específica para trabalhar teologia, né? E o que seria, portanto, teologia? Então, teologia, da palavra grega theos, Deus, e logos. Ciência, tratado, isto é, tratado sobre Deus. Muitos não sabem que a palavra teologia é uma ciência, obviamente é uma ciência humana, né? Mas não é uma ideologia, é uma ciência, porque ela trabalha com métodos, ela trabalha com raciocínio, ela trabalha com lógica e, consequentemente, com fé. Aí diz assim, é uma exposição da ciência de Deus e as relações entre Deus e o universo. Deus, de fato, existe, não há como negar isso. Ele criou os céus e a terra, e o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus quer ter relações com o homem. O homem criado por Deus tem condições de ter contato com Deus. Então, a teologia é a ciência que tem por objetivo fazer conhecer a pessoa de Deus, isto é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, e a sua vontade para com os homens, ou seja, a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia ela procura mostrar quem é Deus, o que é Deus e fazer com que essa pessoa procure ter uma vida de devoção em relação ao conhecimento dos Pais, dos Filhos e do Espírito Santo. Então, teologia sistemática significa a exposição de conhecimentos e dados gerais bíblicos sobre Deus, posto em ordem sistemática e progressiva, escrevendo por sua ordem desde o princípio, né? Então, ele vai pegar toda a revelação do Antigo Testamento, do Novo Testamento e vai fazer toda uma análise, toda uma observação e daí extrair uma organização coesa sobre a pessoa de Deus. Por exemplo, a pessoa não pode dizer assim que Deus é uma mulher. Não. Porque as escrituras não revelam dessa forma, revelam de um outro jeito. Tá entendendo? Deus não é uma trindade. Não, isso está errado. Deus é uma trindade por causa disso, disso, disso. Então, a teologia sistemática, ela trabalha nesses aspectos. Então, a fonte, né, a origem, a raiz, a base, né, a primazia, o ponto teórico de referencial, né, para se guiar, para ter fundamentação, para ter, assim, de certa forma, uma racionalidade. Então, qual é a fonte do estudo dessa ciência que é chamada teologia? No caso aqui, teologia sistemática, né? Então, a fonte verdadeira, veja que a fonte verdadeira para o estudo da doutrina de Deus é a palavra de Deus, a Bíblia. Então, a verdade sobre Deus, o estudo correto, coerente, coeso, bem entendido sobre a pessoa de Deus é a palavra de Deus. Isto é, a Bíblia, um conjunto de 66 livros. Então, estou dizendo que qualquer religião que adicione ou retire algo das escrituras da Bíblia é uma falsa concepção sobre Deus. Por exemplo, na Bíblia do catolicismo existem alguns livros que não são inspirados. Portanto, esses livros não são a palavra de Deus. Portanto, não se dá para conhecer Deus através desses livros apócrifos, tá? Não somente a Igreja Católica, mas algumas seitas no decorrer do tempo fabricaram vários textos, pergaminhos para distorcer as escrituras, né? Bem, voltemos aqui. Esse compêndio completo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, dá-nos condições de ficar inteirados e sábios para a salvação. Então, as escrituras foram inspiradas por Deus. Felizmente, há hoje, assumindo o domínio da academia cristã, não em todas, né? O marxismo, o ecumenismo, o relativismo, é estendido até mesmo nos púlpitos que a Bíblia não é inspirada por Deus, que existem diversos erros, né? É claro que as cópias podem possuir erros, né? Mas, de fato, as escrituras elas foram bem cuidadas de uma forma que somente a soberania de Deus, por graça e misericórdia, nos concebeu
a oportunidade de ter uma tradução, de ter pergaminhos antigos que confirmem a verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus. Bem, ao mesmo tempo que nós, quando deparamos com pessoas que duvidam da inspiração das Escrituras por meio do Espírito Santo, nós temos uma outra disciplina chamada apologética. Se você também quiser saber o que é apologética, temos no canal um curso específico sobre esse assunto. Então, a apologética vai responder a esses questionamentos, desde que esses questionamentos sejam, de fato, coesos e coerentes, não aquelas perguntas que não vai levar nem a quem está perguntando, nem a quem vai responder se, de fato, aquilo é real ou não. A apologética vai fazer uma defesa racional, filosófica, sistemática, lógica, bíblica, científica sobre a palavra de Deus, que era, de fato, a Bíblia. Então, é necessário um verdadeiro esforço para estudar a palavra de Deus. Realmente. Eu, particularmente, digo por mim mesmo, nos tempos de seminário e ao mundo ao redor, né? Está extremamente difícil as pessoas gastarem seu tempo, o seu espaço, a sua vida para estudar a palavra de Deus. Está muito difícil. As pessoas preferem apenas uma mensagem muito rápida, curta e que não mostre muita coisa da Bíblia. Tá? Querem mais uma mensagem motivacional ou uma mensagem psicológica para as pessoas se sentirem bem, mas não querem, de fato, conhecer a revelação de Deus. Então, medita essas coisas e ocupa-te nelas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Então, nós precisamos, quem estuda as Escrituras, precisa meditar e ocupar nessa meditação. Aí, assim, persiste em ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Então, há uma necessidade de ser persistente, de ser determinado. Precisamos entrar no santuário da revelação de Deus para que tenhamos compreensão dos seus mistérios. O homem natural tem grande limitação ou dificuldade. Eu diria bloqueio, dificuldade, não limitação. O homem natural, né, um homem que não é regenerado, um homem que não foi alcançado pelo poder do Evangelho, tá? Entende mal as coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A profundidade de riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus, é insondável. E por isso carecemos de sua ajuda divina para penetrar nesses mistérios. E esse auxílio que precisamos é que Deus que nos oferece. O Espírito de sabedoria e de revelação é dado. E tem por finalidade iluminar os olhos do nosso entendimento, para que saibamos qual seja a esperança da nossa vocação e quais as riquezas de sua herança. Afinal, seremos colaborados com o poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. É verdade, a sua unção vos ensina. Então, infelizmente, um homem comum, um homem que não tem o Jesus Cristo em sua vida, que não estuda a palavra de Deus, não compreende de fato a palavra. Porém, apesar de todo o nosso esforço, da ajuda do Espírito Santo, experimentaremos, enquanto estivermos nesse mundo, que o nosso conhecimento das coisas de Deus sempre será limitado. Ao mesmo tempo que o ímpio não consegue jamais verificar e acreditar em Deus por meio de si mesmo ou por meio das evidências, a não ser que Deus, em sua graça, atue nele antecipadamente, para que ele realmente venha acreditar. Existe também a dificuldade do cristão, que sem bom preparo, sem a ajuda do Espírito Santo, não há como entender a Escritura. Então, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Jó chegou a ter profundas experiências com Deus, e mesmo assim diz: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Jó 26, versículo 14. E de fato, quanto mais lemos, quanto mais buscamos, quanto mais entendemos, quanto mais é nos revelado informações bíblicas, mais nós ficamos assim, dizendo: ainda há muita coisa a ser entendida, descoberta e compreendida.
Então, sempre mesmo depois de termos aprendido bastante, Jesus nos diz: coisas maiores do que estas verás. João, capítulo 1, versículo 50. Então, o estudo da teologia, o estudo bíblico, o estudo da palavra de Deus, sempre não vai trazer novas doutrinas que vai nos desviar, mas vai trazer uma informação que ela se amplia, ela ganha um espaço, ela ganha uma dimensão na qual antes não tínhamos. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita. Mas e esse dia vem em breve, verá o que é perfeito, e o que em parte será aniquilado. Então conhecereis como também sou conhecido. Amém. Venha breve, aquele grande dia. Capítulo 1. Então nós vimos aí a introdução, né? Nós vamos ver aqui, capítulo 1, que é o estudo da bibliologia, estudo da palavra de Deus, das escrituras, né? Vamos ver o seguinte. Deixa eu minimizar um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou colocar como capa aqui do vídeo. Pronto, acho que vai ficar bacana isso aqui. Capítulo 1. Bibliologia, a doutrina das escrituras. Então, escrituras é nada mais, nada menos que o livro do Gênesis, a Malaquias, Mateus, ao Apocalipse. Então, é de Gênesis a Apocalipse. Então, os apócrifos que estão dentro dos livros da Igreja Católica, livros pseudepígrafos que não estão nem da Igreja Católica, muito menos na Bíblia evangélica ou protestante, e demais livros inspirados que constantemente tendem a nos seduzir ao engano. Esses livros não são escrituras, tá? Ainda que eles resistem a algo verdadeiro da escritura ou da realidade, eles não são escritura, porque o Espírito não atua nessas pessoas como atuava ou atua no período do Antigo e do Novo Testamento. Vejamos que todo milagre ou sinal, num amplo entendimento, eles existiam ou tinham não somente a finalidade de trazer benefício, cura, restauração, paz, uma ampla vida material, né, de saúde ou de salvação, de prodígios, né, mas tinha também como a principal finalidade confirmar escritos inspirados. Tá? Somente esses sinais, eles eram realmente extraordinários. Eles de fato mostravam que a mão de Deus, a soberania de Deus, queimava o cosmos, dissipava o átomo e transformava o mundo segundo o seu poder. Então, mesmo que existam sinais supostamente atribuídos a esses livros apócrifos, pseudepígrafos, eles não são bíblicos, eles não são de fato de Deus. Então, somente os sinais, os milagres, os prodígios que ocorreram no Antigo e no Novo Testamento confirmam, validam a exatidão da inspiração completa da escritura desses 66 livros que nós temos na Bíblia, tá bom? Então, somente estamos falando da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando falamos sobre a doutrina das Escrituras. Então, já observamos que a fonte verdadeira para o estudo da teologia é a palavra de Deus. Então, por que é necessário entendermos bem isso aqui? Porque nós temos hoje faculdades ateias, faculdades marxistas, faculdades agnósticas, que têm cursos de teologia. Temos Unicesumar, temos Uniaselv, temos várias universidades, várias faculdades que não acreditam realmente na palavra de Deus. Inclusive, nós temos aqui no canal um vídeo falando sobre o MEC e teologia. Até recomendo aqui a vocês assistirem depois. Então, por quê? Essas faculdades, aqui em Pernambuco temos a Faculdade Católica de Pernambuco, eles não acreditam na palavra de Deus. Eles acreditam na tradição. Isso é muito sério, isso é terrível. Então, porque o estudo que eles fazem sobre teologia não é a escritura, é o disse-me-diz, é o eu acho, é as experiências que eles atribuem a Deus, quando na verdade não foram. Então, é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Portanto,
comecemos este livro estudando sobre a palavra de Deus, sua origem, inspiração, estrutura e autoridade. Então a Bíblia, ela tem uma origem, ela tem uma inspiração, ela tem uma estrutura e ela tem autoridade, tá? Por tudo isso, as escrituras realmente nós vamos ver aqui. Origem da Bíblia. Qual é a origem da Bíblia? Então a Bíblia é uma dádiva de Deus. Segundo Salmos 68, verso 11, assim: o Senhor deu a palavra. Então, Deus, que antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, queria que sua palavra não ficasse guardada pelos homens apenas através da experiência que ele ou pela tradição falada. Isto é, os pais contando para os seus filhos. Deus queria que as verdades reveladas fossem conservadas em um autêntico documento. Por isso, ele mesmo tomou as providências para que sua palavra, revelações e acontecimentos, maravilhas operadas em meio ao seu povo, fosse escrito. Então, a escritura é uma obra, é um trabalho divinamente controlado por Deus do começo ao fim. Então, a palavra de Deus, ela não foi criada, ela não foi desenvolvida e foi ao longo do tempo adulterada, não. Homens tentaram adulterar as escrituras, mas a soberania de Deus os impediu, os impeliu, os derrotou. Então, assim, a escritura é proveniente de Deus, toda ela. Ele realmente tinha que registrar isso para que nós podemos ter a completa e perfeita noção de quem é Deus e do que é Deus. A Bíblia foi registrada por ordem de Deus. Então, assim, o que nós estamos vendo é que tudo que nós temos na Bíblia é aquilo que Deus quis realmente que nós venhamos a conhecer, tá? Nada, de fato, está fugindo do controle e da sua soberania. Então, Deus ordena a Moisés, escreve isto para a memória. Essa mesma ordem foi repetida ao longo de 1.600 anos para cerca de mais de 45 homens escolhidos por Deus, e assim surgiu o livro do Senhor, a palavra de Deus, as escrituras, que nós chamamos de Bíblia. Então, a palavra portuguesa Bíblia vem do grego Bíblia, que é o plural de Bibro, que isto significa, no grego, um livro. Essa palavra deriva-se originalmente da cidade fenícia Biblos. No Antigo Testamento, Gebal, que era um dos antigos e importantes centros produtores de papiro, o papel antigo. Com o tempo, esse vocábulo acabou sendo usado para designar as escrituras sagradas. A palavra grega Bíblia significa um livro, um escrito qualquer, tendo mesmo servido para indicar o livro da vida, como se vê em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Isto é, um livro sagrado. Estritamente falando, Bíblios é um livro e Bíblia é um livrinho. Então, a palavra Bíblia, mediante um desenvolvimento histórico divinamente dirigido, veio a designar o livro dos livros, isto é, as escrituras sagradas. Contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Essa, portanto, é verdadeiramente, historicamente, a palavra de Deus. Vejamos o que é os iageógrafos. Os iageógrafos, do grego iageógrafos, que é autor inspirado dos livros da Bíblia, que escreveram os 66 livros diferentes, livros das Escrituras Sagradas. Receberam a mensagem de diferentes maneiras. Às vezes Deus diz: escreve no livro todas as palavras que tenho dito. Muitas vezes os autores escreveram: veio a minha palavra do Senhor. A Bíblia diz a respeito de Moisés: recebi a palavra da vida para Nora dar. Isaías menciona 120 vezes que o Senhor me falou. Em Jeremias, 430 vezes. Ezequiel, 329 vezes. Outros registraram acontecimentos, assim como escrevem memórias históricas. Outros examinaram minuciosamente aquilo sobre o qual receberam a direção para escrever. Lucas, capítulo 1, versículo 3. Outros receberam a mensagem por revelação
Alguns receberam sonhos e visões, mas todos escreveram o que receberam pela inspiração do Espírito Santo e podiam dizer, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, capítulo 15, versículo 3. Então, a Escritura inspira diversas pessoas distintas e diferentes, com uma cultura diferente, né? Mesmo sendo judaica. Eles tinham, por exemplo, status sociais diferentes, eles tinham uma cultura alfabética diferente, tá? Eles tinham percepções da natureza, do céu, da ciência diferente. Eles tinham a própria literatura, né? Temos textos hebraicos, textos históricos, textos proféticos. Então, essa gama de diversidade contribuiu, de fato, para a concepção, para o conjunto que vai se tornar a palavra de Deus. Vejamos mais uma coisa, a inspiração plenária das Escrituras. O que é isso? Então, Deus, ele dá a palavra e providencia de modo de garantir a autenticidade daquilo que os homens de Deus haveriam de escrever. Então, Deus, do mesmo modo que ao criar o mundo, não o abandonou, não deixou ao caos, não deixou ao desprezo, mas o rege, o controla de forma soberana. Do mesmo modo, a confecção, a fabricação do livro, tá? A palavra de Deus, ele estava realmente em cima, ele estava observando e estava protegendo a sua própria palavra. Bem, Deus não escreveu nenhuma parte da Bíblia. Sim ou não? Sim e não, né? Bem, uma só vez ele escreveu com seu dedo os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Porém, Moisés, quando viu o bezerro de ouro que os israelitas haviam feito, remissou as tábuas, quebrando-as ao pé do monte. Jesus escreve uma só vez na terra, mas os pés que andavam por cima daquele lugar apagaram aquela escrita. Então, Deus e Jesus, né, o Pai e o Filho, escreveram, né, de certa forma, mas isso não está no pergaminho. Ele pegou um papel, escreveu, inseriu no cano. Mas o registro, a história, o acontecimento, registram que eles fizeram isso. A escolha divina. Quando Deus quis dar ao homem o livro divino, escolheu e preparou para isso seus servos seus, aos quais deu a plena inspiração do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus, sem a pessoa do Filho, a Bíblia seria uma ficção religiosa, seria como qualquer outro livro. O fato de termos o autor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um realmente nas suas funções, trabalhando para que a Bíblia fosse composta, fabricada. Sem isso, seria apenas um produto humano, né? Mas a Bíblia é mais do que isso, mais do que um produto humano. A Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, e sem a operação do Espírito Santo, a Bíblia não sequer existiria, tá? Bem, cada autor escreve conscientemente conforme o seu próprio estilo e vocabulário. Veja que existem estilos, tem técnicas, tem vocabulário diferentes, né? E sua maneira individual de se expressar, mas todos sob influência e inspiração do Espírito Santo. Assim, as palavras que registraram ou que receberam de Deus foram ensinadas pelo Espírito Santo. Davi, que era rei, o profeta disse: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Dessa maneira ficou toda a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo. É realmente um milagre. O mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, cerca de 1550 anos antes de Cristo, inspirou os apóstolos João a escrever seus evangelhos em suas 3 epístolas, Apocalipse, já no ano 9. Então, Deus de fato escolheu pessoas para revelar a sua palavra, a sua pessoa, a sua natureza, e assim, aquilo que ele ordenasse, aquilo que ele estivesse, de fato, sendo escrito, seria a palavra de Deus. A inspiração plenária. Essa inspiração plenária atinge as palavras usadas, inclusive a sua forma gramatical. Temos vários exemplos na Bíblia que mostram como a forma gramatical adequada que os autores aplicaram serviu para explicar grandes e importantes doutrinas.
Vê, por exemplo, Mateus 2:32, onde Jesus pregou o verbo ser na forma presente. Eu sou o Deus de Abraão. Para provar a existência da vida após a morte. Gálatas 3:16. Vemos como a forma singular do substantivo posteridade foi usada para dar um importante ensino sobre como sua promessa dada a Abraão se cumpriu na pessoa de Jesus. A gente pode ver também em Hebreus capítulo 12, e João capítulo 8, versículo 57, e muitos outros exemplos. Então, de fato, a Bíblia é plena, né? Tem inspiração plena. Toda ela. Aqui temos o seguinte: a inspiração plenária é sinônimo de infalibilidade, ou seja, a escritura era de forma nenhuma vai errar. A ciência pode errar, as leis humanas podem errar, a mentalidade humana pode errar, mas as escrituras são infalíveis. Então, a teologia modernista não aceita a doutrina sobre a inspiração plenária da Bíblia. A teologia modernista é a teologia marxista, a teologia feminista, é a teologia das pastoras, né? A teologia do modernismo, né? Eles, portanto, a teologia liberal, eles não aceitam isso, porque haverá um choque de ideias. Né? E a própria Escritura refuta esse conjunto de pessoas que estão dizendo isso. Bem, pessoal, já é meia-noite que eu estou gravando aqui o vídeo, tá? É muito cansativo, né? Sono, mas estamos aqui, tá certo? Filme forte. Mostrando aqui a vocês esse trabalho. Nos ajudem, tá? Por favor, pessoal, compartilha aí. E o curso é o curso Introdução à Teologia Sistemática, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos agora dar continuidade. A inspiração plenária é sinônimo de infalibilidade, ou seja, a escritura de forma nenhuma está errada. Mas a nossa visão, nosso ponto de vista, pode sim estar errado. Então, elas concordam em aceitar que as ideias ou pensamentos da Bíblia podem ser inspirados, mas as palavras usadas no texto são produto dos autores, os quais estão sujeitos a erros. Outros concordam em reconhecer que a Bíblia é uma autoridade em assuntos meramente espirituais. Porém, em tudo que se relaciona com a ciência, biologia, geologia, histórica, a Bíblia não pode ser considerada uma autoridade. Bem, as pessoas que não acreditam em Deus, ou os falsos profetas, não amam a Escritura. E eles procuram argumentar dizendo que a Escritura não está de acordo com a biologia, não está de acordo com a arqueologia, com a matemática, com a química, com a física, com ciência nenhuma. Tá? Por quê? Eles dizem isso porque eles acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, ela tem um sentido, ela tem uma palavra para melhorar a biologia, melhorar a geografia, a história, a ciência como tudo. E ela, portanto, ela é autêntica, ela é infalível e ela tem autoridade sobre qualquer coisa na Terra. Ela está acima da igreja. Ela está acima da Constituição de qualquer país. Mas, porque ela é a verdade. Tá? Eles dizem abertamente, errar é humano, para dar uma aparência de piedade e respeito às coisas de Deus. Eles dizem, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Então, ou seja, estão dizendo que Deus pode errar. Se a Bíblia está errada, Deus está errado. Isso é uma ação maligna. Não, a Bíblia está certa porque é a palavra de Deus, porque Deus é a verdade. Infelizmente, essa crítica materialista contra a veracidade da Bíblia tem espalhado muito. E onde ela chega, ela leva consigo mortalidade, como a geada ou as plantas. A falsamente chamada ciência faz com que aqueles que professam desviem da fé. Isso acontece, pessoal, por muitos motivos. O fato de que o materialismo se espalhar de forma a tentar destruir o cristianismo. Porque esse pessoal está junto, está organizado, eles se ajudam para negar a existência de Deus. Enquanto nós que acreditamos em Deus, não nos unimos, tá? Para cada vez mais proclamar a palavra de Deus. A seguir, vamos ver aqui. A inspiração plenária tem base na própria Bíblia. Para os crentes convictos da sua salvação, que vivem a comunhão com Deus e sentem a operação do Espírito Santo em suas vidas, aquelas críticas não geram problemas.
Eles simplesmente rejeitam terminantemente qualquer afirmativa contrária à Bíblia. Eles o fazem com convicção. A base dessa rejeição é segura. Ou seja, nós não acreditamos na teologia liberal, nós não acreditamos na teologia marxista, tá? Nós acreditamos no que realmente Jesus disse. Veja só, o testemunho de Jesus, a maior autoridade sobre a terra. Em primeiro lugar, rejeitam toda a crítica contra a palavra de Deus, porque Jesus considerou as Escrituras como a palavra de Deus. E o apoio dele vale mais do que a ideia e a afirmativa de qualquer um que seja. Ou seja, Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, estava dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Essa é a primeira evidência, né? A evidência da pessoa de Jesus. Segunda evidência, a evidência interna, que refuta o pessoal da teologia liberal. Rejeitam a crítica modernista contra a veracidade da Bíblia, porque seria uma ofensa contra Deus, que é perfeito. Afirmar que sua palavra contém erros e mentiras, a Bíblia afirma, a lei do Senhor é perfeita, é provada, e fiéis todos os seus mandamentos. Esse é externo, interno. Agora nós vamos ver a próxima, que é uma defesa, que é uma refutação, que é através da ciência. Então, a palavra da ciência também nunca é a última palavra. Obviamente, a ciência tem coerência quando ela está apoiando as escrituras. Quando ela deixa de apoiar, ela vira um discurso ideológico de um grupo que querem destruir as escrituras. O que hoje se afirma em nome da ciência, amanhã outros desfazem. Um grande teólogo alemão, a Mosher, constatou em uma de suas obras que no ano 1850, os críticos contra a Bíblia apresentaram 700 argumentos científicos contra a velocidade da mesma. Hoje, 600 desses argumentos já foram deixados por descobertas mais atualizadas. Mas o que a Bíblia afirma é como uma rocha que não muda por causa das ondas do mar que se lança contra ela. Ou seja, a ciência ela pode ser útil e ao mesmo tempo enganosa. Mas a ciência em si, obviamente, não é a última palavra. Então a ciência não é maior do que a Bíblia. A Bíblia é maior do que a ciência. Então, a ciência como tudo, de fato, ela apoia as escrituras. A evidência da fé. Não queremos trocar a nossa fé na palavra de Deus por considerações a homens que consideram a sua sabedoria maior do que a de Deus. Queremos que a nossa fé se apoie não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Essa é já a evidência da fé, que é o argumento, né? Que é o contra-argumento, que é a projeto, que é a defesa da fé. Nós temos o testemunho de Jesus, a evidência eterna, a própria ciência, a evidência da fé. Então, tudo isso faz com que confirme, valide o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ver agora a estrutura da Bíblia. A Bíblia, como já observamos, um conjunto de 66 livros escritos por cerca de 45 autores diferentes, separados ao tempo, sob a inspiração do verdadeiro autor, que é o Espírito Santo. Dentro de um período de 1.600 anos, nós temos aqui, na estrutura da Bíblia, duas alianças. Veja só, a Bíblia se divide em duas partes distintas. Antigo Testamento, nós temos um curso de teologia do Antigo Testamento, se você quiser também fazer, fica à vontade, que contém 39 livros, e o Novo Testamento, que contém 27 livros. A palavra testamento tem dois significados. Em primeiro lugar, ela significa uma aliança, um pacto, um concerto. No Antigo Testamento, a chamam como tema central o plano que Deus fez com Israel no Sinai. Pacto esse é cerrado com sangue. No Antigo Testamento, achamos também a profecia de uma melhor aliança que haveria de ser feita pelo Messias, o prometido e esperado. No Novo Testamento se fala da nova aliança pelo sangue de Jesus, para o qual podemos chegar perto de Deus. Glória a Jesus. Isso é, portanto, já uma descrição do Antigo Testamento, né? E da Bíblia como um todo. Testamento significa também em última vontade de alguém quando seus bens entrando em vigor com a morte do testador.
Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento falam das riquíssimas bênçãos proferidas, prometidas e vinculadas à morte de Messias, cujo testamento entrou em vigor com a morte de Jesus no Calvário. Então, nós temos aqui uma ampla informação sobre as duas alianças, né? Sobre como isso, de fato, faz com que isso seja verificado no Antigo e no Novo Testamento. Então, nós vamos ver aqui as divisões do Antigo Testamento. É bem simples, que a maioria das pessoas já sabem, que é o Antigo Testamento contém apenas 39 livros, os quais podem ser divididos em 4 grupos. Nesses 39 livros, eles são divididos, organizados e agrupados em 4 formas. Primeiro, o livro da lei, que é o Pentateuco, que é o livro escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos outro, que é o livro dos históricos, de José até o livro de Esther, que é 12 livros. Temos os livros poéticos, que são 5, João, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Temos os livros proféticos, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, chamados de profetas maiores, restante de 12 profetas. De Oséias até Malaquias, chamado de profeta menores. Isso é já aqui as divisões do Antigo Testamento. Divisões do Novo Testamento. O Novo Testamento contém 27 livros, os quais podem subdividir-se em 4 grupos. Livros biográficos de Jesus, os 4 evangelhos, e depois nós temos os livros históricos. Atos dos Apóstolos, que contém a história inicial da igreja primitiva. Nós também temos os livros e ensino dos apóstolos, que é as 21 epístolas de Romanos até Judas, o livro perfeito, Apocalipse, a revelação. A Bíblia é uma revelação completa e definitiva definitivamente concluída. Alguns têm procurado afirmar que Deus ainda tem dado uma outra revelação inspirada, as quais podem se comparar com a Bíblia. Entre eles existe o livro de Mórmon, o qual os seguidores da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias dão um valor divino. E o livro das revelações divinas da senhora Ellen White, que é do Adventismo. O maior expoente da Igreja Adventista do sétimo dia, que considerava o valor divino. Vez por outra, apareceram os que desejam afirmar que Deus tem dado revelações para últimos tempos. Revelações essas que têm, ao mesmo tempo, valor que a Bíblia. Esse problema, porém, já foi resolvido definitivamente e para sempre pela própria palavra de Deus, pela palavra revelada. Quando afirma terminantemente que não se pode acrescentar coisa nenhuma ao que está escrito, né? Não se pode tirar coisa nenhuma da sua mensagem. Então, isso aqui é a revelação. Sem a revelação de Deus, nenhum de nós teríamos uma consciência, um conhecimento de quem é Deus. A revelação. A Bíblia é uma revelação completa e definitivamente incluída. Alguns têm procurado afirmar que Deus ainda tem dado outras revelações inspiradas, as quais podem se comparar com a Bíblia. Entre eles, existe o livro de Mórmon, né, que nós já falamos aqui, tinha o livro dos Adventistas. Então, somente a Bíblia é a revelação de Deus. Os demais livros não são. A autoridade da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, ela tem uma origem, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito, ela é infalível, e agora ela tem um poder, ela tem autoridade. Autoridade interna. Um livro que é inteiramente inspirado pelo Espírito Santo e que centenas de vezes repete assim diz o Senhor, impõe autoridade divina e exige respeito à reverência. Devendo ser obedecido. Se for tirada a inspiração divina da Bíblia, ela também perde sua autoridade e fica como uma arma de fogo sem munição. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Independentemente das pessoas dizerem que ela não é a palavra de Deus, a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Então, a autoridade plena. A Bíblia é qualificada porque aqueles que creem nela, com autoridade máxima, eles não aceitam nenhuma imposição contra a Bíblia. Seja qual for, dizem, como o apóstolo Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Autoridade reconhecida. Deus nos deu quando aqui vivia um homem. Um grande exemplo de respeito
Nós estamos comentando aqui também a autoridade plena. A Bíblia é qualificada por aqueles que creem nela, como autoridade máxima. Eles não aceitam nenhuma imposição contra a Bíblia, de qual for a fonte. Dizem, como o apóstolo Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Também aqui, a autoridade reconhecida. Jesus deu, quando aqui vivia como homem, um grande exemplo e de respeito à autoridade da Bíblia, sendo classificado por ele, por Jesus, como a palavra de Deus. E tendo afirmado também, conforme a palavra profética, eis aqui vem no rolo do livro, está escrito de mim. Direito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está no meu coração. Essa profecia cumpriu-se quando Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar sua obra. Sempre citava as Escrituras em suas pregações e palestras. Dos 1.800 versículos usados para registrar a pregação de Jesus, 180 contém citações das Escrituras. Pessoal, nós terminamos aqui o capítulo 1, né? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre capítulo 2, que é a teologia, a doutrina de Deus. Então nós vimos aqui tudo de uma forma bastante ampla o que é a bibliologia, né? Mostrando que a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Agora sim, eu deixo uma ressalva. Algumas traduções protestantes, em alguns textos, elas necessitam ser revistas, né? Para ter coerência e terem, de fato, similaridade com o hebraico e com o grego. Já, por exemplo, a NVI, a NTLH e as bíblias das seitas, elas não são boas para uso, tá? Eu tenho aqui a NVI, tá? Eu uso, mas eu particularmente não uso ela para estudo, apenas para leitura. Eu prefiro outras traduções, tá bom? Então, mas mesmo assim, a Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? Aguardo vocês no próximo vídeo. Compartilha, se inscreva, comente e até o próximo vídeo. Forte abraço, até mais.